Olá, meu amigo, minha amiga do YouTube, seja bem-vindo. Esse é um novo canal. Esse canal vai ser dedicado a gente falar sobre o futebol paraense. Eu me chamo Pedro, sou jornalista formado, trabalhei em diversas emissoras de rádio aqui da nossa cidade, falando sempre sobre o futebol paraense, sobre os clubes do Pará, o esporte do Pará. E como eu não estou mais em rádio, então a gente decidiu montar este canal no YouTube justamente para falar sobre os esportes de uma maneira responsável, claro, bem humorada, não tem problema nenhum, mas sempre focado nas informações, em apurar informações para vocês, em trazer informações de qualidade para vocês, exclusivas, com as nossas fontes. A gente conhece muita gente que pode comprovar ou descartar informações que estejam circulando por aí pela imprensa, pela mídia e pelas redes sociais. Aqui nesse canal também nós vamos fazer uma análise do que está acontecendo no esporte do Pará e, é claro, você é o nosso principal convidado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, e hoje nós vamos falar especificamente de uma situação que intriga a muitas pessoas, que é o Paysandu. O Paysandu está aí indo para a 32ª rodada contra o Operário no próximo domingo, vai jogar às 11 horas da manhã. Essa 32ª rodada é muito importante. Tem mais aí 7 jogos pela frente, contando com esse. É dito que são 7 decisões para o Paysandu Esporte Clube e, claro, qualquer vacilo pode ser fatal. Embora o resultado da última rodada, a 31ª rodada, tenha sido muito positivo para o Paysandu, porque ele venceu a Chapecoense, venceu de uma forma até com muita autoridade, fazendo 2 gols, poderia ter feito 3, tinha um jogador a menos durante todo o segundo tempo, inclusive temos desfalques por causa desse jogo. O Nicolas não estará no jogo contra o Operário porque recebeu um cartão vermelho. Muita gente falou durante a semana, é importante a gente ressaltar aqui, que o jogo ficou melhor sem o Nicolas. De fato, houve ali um espaço deixado pelo Nicolas no centro, mas que foi muito bem ocupado pelo Borassi, em grande parte, e também, principalmente, pelo Paulinho Boia, que entrou por causa de outro desfalque, né? O Jean estava machucado, continua machucado e dificilmente vai estar reabilitado para o próximo jogo do próximo domingo contra o Operário. Isso vocês já devem ter visto, já devem saber, mas tem mais desfalques no Paysandu, e esse desfalque especialmente preocupa, porque é um jogador que tem entrado bastante nessa fase do Márcio Fernandes, que é o Netinho. O Netinho vai ser julgado, está sendo julgado essa semana pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Qual que é o problema? Ele teve uma expulsão, você se lembra, no jogo contra o Santos, um jogo que foi 3-0. Ele cometeu uma falta e deu uma cotovelada no seu adversário, foi punido com um cartão vermelho e a corte vai arbitrar em relação a essa punição, uma punição que pode ser no mínimo de 4, no máximo de 8 jogos. Então é muita coisa. O Netinho tem entrado muito bem na maioria das vezes, tem uma batida na bola muito importante, então é um desfalque que o Márcio pode ainda ter de forma obrigatória, né? Ele não contaria com esse desfalque porque o Netinho está bem de saúde, até teve um problema no jogo contra o Ituano, mas já se recuperou. Só que tem esse problema na justiça desportiva. O Liberal aponta aqui, o jornal Liberal, no seu site, que após essa rodada que a gente está conversando, a 31ª, o Paysandu reduziu as suas chances de rebaixamento. Segundo o site Chance de Gol, que é um site especializado em fazer estatísticas, o Paysandu tem 12,5 de probabilidade de rebaixamento. O número caiu em relação à 29ª rodada da Série B. O Márcio Fernandes, que é o técnico do Paysandu, tem um aproveitamento muito melhor do que o Hélio dos Anjos em relação a jogos em casa. Se você for ver, o Márcio Fernandes está quase igualando o número de vitórias do Hélio dos Anjos durante toda essa passagem, que foram 5 vitórias. O Márcio já tem 3, então é muito importante a gente ficar atento a isso, o quanto que o Paysandu demorou para botar limite no Hélio dos Anjos ou demiti-lo. Eu não sou a favor, eu acho que quem tem que escolher a demissão de técnico é o próprio clube e o dirigente que tem essa responsabilidade, não é a imprensa, mas de fato mudou e melhorou. O time melhorou com o Márcio tem dado mobilidade e tem escalado jogadores que estavam no banco anteriormente, mas que são jogadores que demonstraram qualidade. Se a gente for ver o Luan Freitas, que entrou muito pouco na era L dos Anjos,
Agora entrou bem, tem entrado bem, entrou bem no jogo contra o Ituano, entrou muito bem no jogo contra a Chapecoense, jogador muito esforçado, né? Se a gente for ver, o Brian Borges entrou bem, já entrava pela esquerda com o Hélio dos Anjos, mas o ofício dele é a lateral direita, entrou pela lateral direita em duas oportunidades com o Márcio. Na verdade, no jogo contra a Chape, o Brian entrou pela esquerda, mas depois ele trocou. E ele vai muito bem pela direita. O Juan Ribeiro também fazendo às vezes ali por causa da expulsão do Nicolas no último jogo contra a Chapecoense, entrou muito bem o Juan Ribeiro. Aliás, o gol do Luan Freitas nasce justamente de um escanteio que foi ocasionado pelo Juan. O Juan chegou ali, ficou de cara para o gol, o zagueiro da Chape corta, o lateral, não lembro exatamente quem foi que cortou, alguém da Chape vai para o escanteio, o Boia bate certeiro na cabeça do Luan que faz o gol. Então o Ribeiro não comprometeu como ele vinha comprometendo com o Hélio, porque o Hélio improvisava esse jogador. Esse é que é o problema. Essa improvisação que o Hélio costumeiramente fazia e não dava certo, botava no banco, era algo inexplicável. E o Márcio tem ajustado isso. Falando em ajuste, acertadamente o Márcio ajustou essa questão do Ione Gonzalez e do Casares, que foram demitidos um pouco antes do Cid de Nazaré, na sexta-feira ou no sábado, não lembro exatamente quando, mas eles foram demitidos, nem chegaram a ser relacionados já no jogo da semana passada. Isso dado ao comportamento, inclusive dirigentes inclusive me disseram que os dois tinham condutas inadequadas, a questão de atrasos, questão de treinar mal depois do final de semana, a perda do voo, o Casares perdeu o voo quando houve o jogo contra o América, e isso daí foi já falado na imprensa, mas também ficou ali um disse-me-disse, por que ele perdeu esse voo? Ele mora em Belo Horizonte, né? Então ele tem uma casa lá, ele foi para casa, e não foi, ficou esse disse-me-disse, enfim, um mal-estar enorme. E aí ficava aquela imagem, né? Que eles sempre entravam, o Ione e o Casares, sempre na era Hélio dos Anjos, né? Enquanto outros sempre estavam no banco. Eram outros mais esforçados nos treinamentos do que Casares e Ione. A gente vai ver que eles não renderam muita coisa, não fizeram nada no Paysandu. Vieram passear, mas sempre entravam. Enquanto outros que estavam ali pela oportunidade, queriam a oportunidade, queriam jogar, é, não eram aproveitados. Então o Márcio soluciona isso daí. É possível que tenha outras demissões, é possível. Muita gente está falando isso. Eu já conversei com algumas pessoas que não tem poder para isso, tá? Só para deixar bem claro, mas que se comenta na Curuzu é que pode aí haver outras demissões. Vamos aguardar, então. No fato é que o time está se ajustando, o retrospecto é bom e a diminuição de possibilidade de rebaixamento aconteceu, né, depois dessa rodada, já chega aí a 12%, segundo esse site que o Liberal postou, que é o Chance de Gol. O GE postou um outro, que é o Espião Estatístico, é um site do próprio GE Nacional, que é uma pesquisa feita pelos jornalistas Davi Barros e Roberto Teixeira, no Rio de Janeiro. Mostraram também aí uma diminuição de chance, mas no caso do Paysandu, pelo GE, as chances de rebaixamento são 22,49%. Botafogo de Ribeirão Preto, 22,2%. Ponte Preta, 31,2%. Então dá um salto expressivo, aí, quase 10% dos dois outros que eu mencionei. Chape, 39,6%. CRB, 50%. Brusque, 63,7%. Ituano, 76,3%. Guarani 94,1. Lembrando que o Guarani ganhou, né? Ganhou um jogo em casa e também, mas ainda fica em sufoco, está com 28 pontos. O Ituano também ganhou no jogo atrasado, mas o retrospecto dele era muito ruim. Teve 4 derrotas para poder ganhar fora. Então a gente tem aí uma situação de dificuldade desses dois, dificuldade maior. Agora a briga se embola mesmo com Brusque, CRB e Chape. Chape não está na zona, mas está muito próximo. Ponte Preta e Paysandu um pouco mais distante, mas também muito próximo numericamente, né? Perder um jogo agora é algo fatal. O ideal para o Paysandu, dado essas estatísticas que são diferentes, depende da metodologia de cada um, de cada site, o que aponta é que não podemos perder, né? Não podemos perder. Precisamos aí criar uma gordura
para o resto da temporada. E o jogo contra o Operário é um jogo em que o Márcio teve aí cerca de 10 dias para preparar. Ele deu folga no domingo, que foi o Ciro de Nazaré, os jogadores tiveram um dia de descanso, mas o trabalho foi muito intenso. Está sendo muito intenso durante essa semana, muito estudado. A gente vê que o Márcio é um cara que estuda bastante, estudou bastante quando o CRB não conseguiu executar, mas poderia ter saído com uma vitória, ficou devendo ali, poderia ter saído pelo menos com um empate naquela ocasião. O CRB é um adversário muito frágil, eu vi o jogo ontem do CRB e realmente é uma equipe que não produz muita coisa. Contra o Guarani não jogou nada, e contra o Paysandu também. O Paysandu deu espaço para o CRB jogar a partir de seus erros próprios. Né? Esse é que é o problema. Mas conseguiu abrir o placar inicialmente com o Boraci. Foi um jogo muito interessante para quem estava assistindo, mas muito ruim para o Paysandu, porque ele poderia inclusive ter criado uma gordura maior. Se o Paysandu tivesse ganhado aquele jogo lá em Maceió, a gente estaria com 39 pontos agora, precisando aí de 3, 4, 5 pontos no máximo para subir. Agora a gente precisa de 6 pontos, 2 vitórias. Então é importante a gente manter essa meta de no mínimo 43 pontos. Eu não acredito que seja mais do que 43, mas eu não acredito que seja menos do que 43, dado o nível de acirramento dessa disputa nesse ano. Então a gente vai ficar de olho. Se inscreva aqui no canal. Esse é um apanhado geral, um primeiro vídeo, mas a partir de amanhã e nos próximos dias a gente pretende postar mais informações sobre o Paysandu, que está nessa Série B, e também sobre o esporte de modo geral no estado do Pará. Fique aqui com a gente, se inscreva e é muito importante que você se inscreva e curta o vídeo para dar a possibilidade da gente fazer vídeos mais longos, que o YouTube só libera depois de um tempo, e também fazer as lives para a gente comentar os jogos. Eu tenho ido a Curuzu assistir os jogos, é claro, vendo de perto, então tem muita informação para quem vê pela televisão, não consegue ver tudo. Então eu vejo presencialmente lá na Curuzu e depois vejo o VT, então a gente consegue combinar muitas informações. Eu posso trazer também pessoas que entendem do assunto, comentaristas, preparadores, pessoas ligadas ao futebol para poder conversar também com a gente, que essa fase final é muito importante. A gente precisa ir com o máximo de informações possíveis para nem se estressar demais e nem ficar ali sem entender o que está acontecendo com o Paysandu, que vive uma situação delicada, mas não tão delicada quanto os seus adversários. É só fazer o dever de casa e não perder no domingo. Se perder, aí vai ficar difícil mesmo. Então, a gente precisa pelo menos garantir um ponto contra o Operário e vir com força total para jogar aqui na Curuzu, quando a gente for jogar na Curuzu novamente contra o Curitiba, aí já praticamente no final do mês, tá bom, pessoal? Muito obrigado, se inscreva e compartilhe se você gostou. Vamos abrir esse novo espaço para fazer jornalismo esportivo de qualidade aqui no YouTube, falando sobre o futebol